A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa pré-aula na classe dos jovens com o tema A Santidade é a Marca do Crente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes ou a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. A santidade é a marca do crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A santidade é a nossa marca, afinal de contas fomos chamados para ser santos. Vamos falar mais um pouco sobre santidade, sobre santificação na aula de hoje. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, superintendentes, coordenadores, dirigentes, alunos, professores e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, deixa aí o seu like e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Na verdade, é necessário o seu comentário, nós dependemos do seu comentário. Nós estamos lançando um livro, o propósito é maior que a sua dor, está por aqui em algum lugar. Adquira o nosso livro, é o primeiro link aqui na descrição. Você contribui com o canal, contribui com o nosso tempo e também me ajuda a realizar um sonho de uma viagem comemorativa de 25 anos de casados com a minha esposa este ano, tá bom? Só clicar no primeiro link, adquira o seu livro em PDF. Se quiser o livro físico, meu WhatsApp está aqui. Você pode também me chamar pelo WhatsApp, eu te envio o livro físico com frete grátis para todo o Brasil, tá certo? Bora então para mais uma aula aqui de hoje. A introdução começa dizendo que a santidade é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Agora, no Antigo Testamento, a santidade ela era vista ali por meio do sacrifício de animais. No Novo Testamento, é o sacrifício de Cristo que nos santifica. E agora, nós então devemos nos oferecer como culto real, racional, verdadeiro, santo e agradável a Deus, certo? Então, o sacrifício agora somos nós. No Antigo Testamento, a santidade ela era mostrada por meio do sacrifício de animais. Agora, por meio do nosso sacrifício, o sacrifício da carne. Paulo escreveu aos Gálatas, já estou crucificado com Cristo. Colossenses ele diz, mortificai, pois, as obras da carne. Então, é assim que nós nos santificamos e nos oferecemos a Deus como sacrifício, certo? Bom, a santidade como marca no Antigo Testamento. Então ele usa aqui a referência propriedade de Deus, certo? Então nós somos da propriedade de Deus. Isso fala de uma aliança, tá bom? Isso fala de uma aliança. E a marca daqueles que foram aliançados com Deus é a santificação, tá? O tabernáculo como uma adoração, como um lugar de adoração e santidade. Está aqui falando de santidade no Antigo Testamento, tá? E aí ele vai mostrar todos os detalhes aqui do tabernáculo e por aí vai. E aí, o convite de Deus para se aproximar dele vem de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois Isaías afirma, Deus o Santo será santificado em justiça. Eu estava pensando um pouquinho sobre santificação aqui para os dias que nós estamos vivendo e me lembrando de Mateus 7:21, né? Então veja que 7:21 ou 23 vai mostrar um grupo de pessoas que naquele dia não serão admitidas diante de Deus. Por quê? Porque embora estejam no ambiente de culto, prestando culto a Deus e até exercendo dons espirituais, eles não conhecem o Senhor. Isso é muito sério, porque eles continuam na prática da iniquidade, né? Então, viver em santidade é abandonar a prática da iniquidade. O que é a prática da iniquidade? É uma entrega proposital e total ao pecado, sem qualquer temor a Deus, certo? Então não é só pecar, é pecar de propósito. O pecado para o cristão que vive em santidade é uma ocasionalidade, é um deslize, é uma queda. Agora, o iníquo, ele pula de ponta no pecado, entendeu? O pecado em si é você estar andando na borda de uma piscina, vamos dizer assim, ó, você está andando na borda de uma piscina, afinal de contas o pecado habita em nós, você está andando na borda da piscina, você escorrega, cai. Mas você cai, opa, caí, já levanta, pula e sai para fora, né? O iníquo não. O iníquo vê a piscinona pecado, ele vai pula na piscina. Mas aí é fundo, você pode morrer. Eu não quero nem saber, eu vou ficar aqui, entendeu? A iniquidade, certo? Então, o cristão, em qualquer tempo, qualquer época, ele é chamado a viver em santidade,
sejam santos porque eu sou santo. Portanto, santidade tem a ver com a natureza do crente. Santidade tem a ver com o novo nascimento. Eu até aproveito aqui esta aula para dizer que durante esse período de carnaval, eu vi muitas pregações na internet de pessoas atacando as pessoas que estão no carnaval. E aí eu fiquei pensando, algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, para vocês realmente escrever aí, comenta aí o que eu vou dizer. Será que essa é a melhor estratégia? Aliás, eu vou postar um vídeo aqui só falando sobre isso. Essa é a melhor estratégia? Veja bem, eles estão pulando o carnaval, eles estão entregues ao pecado da imoralidade. Ou seja, eles já estão condenados. João 3, do 16 ao 18. Eles já estão condenados porque não creem no Filho de Deus. Ou porque se rejeitaram a crer. Eles já estão condenados. A palavra que eles precisam ouvir da igreja é de condenação ou de salvação? Porque a boa nova para o pecador é exatamente essa. Você está a caminho do inferno, mas opa, tem uma saída, tem uma solução, tem um caminho que é Cristo. Então, a mensagem de salvação é a mensagem de vida. Não é mensagem de condenação porque já estão condenados. Ok? Então, a melhor estratégia é confinar os jovens dentro da igreja e os adolescentes em grandes congressos, em grandes acampamentos. Será que nós não deveríamos, sabendo dessa data, preparar? Nós temos 11 meses para preparar os jovens para sairmos às ruas. Já imaginou? Se em todas as cidades, dos carnavais de rua até os carnavais hollywoodianos, imagine se este exército de jovens que passam o ano todo se enchendo de Deus, orando, buscando o batismo do Espírito Santo. Imagine se eles fossem à rua durante o carnaval de maneira organizada, de maneira criativa, para levar, para falar de Jesus para as pessoas que lá estão. Será que essa não seria uma melhor tática? Não é? Santidade, ela tem a ver não com a gente se afastar desses ambientes, mas não se contaminar nestes ambientes, né? Então não é a faculdade que contamina o jovem, não é quando nós abrimos a porta, quando nós abrimos espaço, aí o pecado que está em nós nos domina, ele já está em nós. O pecado ele não depende de algo de fora, ele depende de algo de dentro, ele depende que eu e você deixamos o eu dominar, mas nós somos chamados para santificação. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. E aqui, novamente, eu tenho uma colocação aqui, que é a seguinte. Primeiro, a justificação pela fé e a santidade por meio do sacrifício de Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É por meio da fé. E é por meio também do sacrifício de Cristo que somos justificados e santificados. Justificação, declaração da inocência do pecador, é um ato exclusivo de Jesus e feito uma única vez. Ato exclusivo de Jesus feito uma única vez. Já a santificação é tanto um ato quanto um processo. Somos santificados em Cristo pela fé e precisamos viver em santificação. Por quê? Porque Jesus não tirou a sua igreja do mundo. A igreja continua no mundo. A igreja continua aqui e porque ela continua aqui, ela continua sujeita, vamos dizer assim, ao pecado e, portanto, precisamos viver em santidade. Agora, pergunto aqui, esta santidade exigida pode ser exigida de quem não nasceu de novo? Percebe isso que eu estou dizendo? Às vezes eu percebo que nós estamos exigindo santidade de quem não nasceu de novo. Como professores, como líderes, nós precisamos entender. Nossa missão é levar as pessoas ao novo nascimento. É discipular as pessoas. Por isso que eu tenho dito para os líderes de jovens. Vocês discipulam os jovens que lideram? Ou vocês só confrontam o pecado deles? Se você não discipula, Gálatas 4,19, até que Cristo seja formado em vós, se você não conduz os jovens que você lidera ao novo nascimento, o máximo que você vai fazer é confrontar o pecado deles. Isso é muito fácil, mas não tem efeito nenhum. O nosso papel é discipulá-los, é ajudá-los a um novo nascimento, porque somente nascidos de novo é que é possível viver uma nova vida. Quem ainda não nasceu de novo não tem como viver uma nova vida, porque ele não nasceu de novo. O velho homem ainda o domina. Então, a nossa missão é ajudá-los no novo nascimento. E aqui o terceiro tópico, chegando aqui com algumas colocações que estamos colocando. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, deixa aí o seu comentário que é muito importante para nós. O culto racional no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, nosso corpo é oferecido. Estava ministrando esses dias,
no Novo Testamento, nosso corpo é templo e sacrifício ao mesmo tempo. É através do corpo que nós cultuamos a Deus e é através do corpo que nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício a Deus, ok? Assim como Jesus se ofereceu para perdão dos nossos pecados, nós agora nos oferecemos a Ele em culto vivo, santo, puro e agradável, corpo, alma e espírito. E aqui eu concluo essa nossa observação desta lição 9 de jovens, dizendo que o culto deve ser agradável a Deus. Culto agradável a Deus. Corpo, alma e espírito. Emoções, sensações, sentimentos, tudo é culto agradável a Deus. O culto não deve ser agradável aos homens. E este é um dos erros que muitas lideranças têm feito. Feito um culto para agradar os jovens. E por isso procuram levar para estes cultos pessoas, pregadores, cantores que agradam os jovens. Leva essa menina, leva esse rapaz. Por quê? Porque tem palavra? Porque é cheio de Deus? Não, porque eu entrei lá na internet e o vídeo dele tem 500 mil de visualizações. Eu vi ele cantando numa igreja e tem 600 mil visualizações. Esse não é o critério para ofertar culto a Deus. Ofertar culto a Deus, o único critério o culto é para agradá-lo. E também precisamos ensinar aos jovens que o culto não termina na igreja. Logo, culto agradável a Deus é a nossa vida como um todo, afinal de contas, o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não há limitação física, espacial, nem geográfica para adorá-lo. Nossa vida deve ser um constante culto a Deus. Amém, queridos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.